A performance em qualquer esporte, ela depende de 3 elementos: o técnico, o tático e a preparação física. Isso vale desde o xadrez até o hipismo, o polo aquático, o futebol, qualquer esporte. Se você não sabe como fazer, por que fazer e tem a habilidade de fazer, você não está nem ali. É o básico do básico. O técnico, a gente está sempre associado à forma de fazer, ao gesto, ao movimento. Você tem que ficar com o cotovelo mais ou menos levantado. Quando você está jogando o seu League of Legends, você tem que apoiar o cotovelo na cadeira ou não? Qual a forma de segurar o mouse? Quando você fala de tática, a gente está falando tudo que envolve decisões. Antes, durante ou depois. Se você pensar numa partida de futebol, para onde vai cada jogador? Para quem que aquele jogador passa a bola? Para quem tem a prioridade com o controle da bola? E como você olha para a sua performance e vê o que você precisa de melhorar? Por que você escolheu aquele movimento? Deu certo? Vou manter? Ou deu certo e eu preciso de mudar? São escolhas táticas. Agora, a preparação física muitas vezes é deixada de lado porque quem acaba fazendo é o treinador da parte técnica. Eu acredito que é o mais importante. Claro, eu sou preparador físico. Mas além disso, por que eu acredito isso? Porque sem preparação física você não treina. Se o seu joelho está doendo tanto que você não consegue ficar em pé, sinto muito, você não está entrando na quadra. Se o seu punho está doendo tanto que você não consegue sentar no computador, você não está jogando no seu time. A preparação física, ela é essencial porque ela deixa você treinar e deixa você treinar por mais tempo. Quem que você acha que é mais experiente? Quem vai ter a melhor performance? Quem treina 1 mês ou quem treina 10 anos? Como que você treina 10 anos se o seu corpo não te permite? A preparação física, embora ela seja ignorada em grande parte dos esportes, alguns outros acabam se destacando, mas em grande parte dos esportes ela é totalmente ignorada. Eu acredito que é o mais importante e é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Quando a gente fala de preparação técnica e tática, um depende e guia o outro. Nenhum deles funciona sozinho. Eu não quero dizer que a preparação física é o mais importante. Ficar mais forte pode te ajudar a alcançar o seu objetivo, mas sozinho não dá. Primeiro porque você tem que saber se você precisa ou não ficar mais forte e para quê. Depende sempre um do outro. Eu vou estar tentando dar exemplos de diversos esportes, mas se você tem algum em mente, tenta aplicar tudo que eu estou falando nele, porque aí você vai entender com maior facilidade. Mas pensa num esporte como a ginástica. O solo tem diversos elementos que você pode escolher fazer. Olha aí o elemento tático. Escolhi fazer preciso de saber a forma correta. Olha aí a técnica. Agora, e se não tiver força para saltar alto o suficiente para conseguir executar a técnica correta? Olha aí a preparação física. Um sempre depende do outro, mas todos eles têm um foco, que é a performance. Quando você está falando de esporte, querendo ou não, o seu objetivo é ganhar, custe o que custar. Muitas vezes a gente acaba, falando em atletas de elite, colocando umas coisas na frente das outras que uma pessoa que não é atleta de performance às vezes não vai achar tão interessante. Muitas vezes o atleta, um lutador, vai perder tanto peso antes de uma luta que ele vai tirar todo o glicogênio do músculo, ele vai perder massa muscular e ele vai ter danos na saúde simplesmente porque ele quer participar e ter a chance de ganhar. Isso para uma pessoa que não é atleta profissional não é tão interessante. Mas, de maneira geral, a gente decide o nosso objetivo do ponto de vista tático. A gente aprende como fazer da forma correta, com a técnica correta, e a gente tem os pré-requisitos necessários para fazer aquilo bem e de forma sustentável e longeva, sem apresentar lesões, através da preparação física. Então um depende do outro. Eu brinquei que eu acho que a preparação é o mais importante, mas se você não tiver nem por que você está treinando, não faz muito sentido, né? Eu simplesmente quero chamar a atenção para vocês de que eles têm níveis diferentes de importância dependendo da fase do seu treinamento. Todos eles são importantes e a preparação física não deixa de ser. Por isso que ela precisa, e aí está a justificativa do meu vídeo, de uma atenção especial, que às vezes não pode ser feita dentro da quadra, dentro do tatame, precisa ser feito num ambiente de treinamento com muito ferro, muita carga, às vezes alguns elásticos, alguns saltos, mas principalmente muito suor. Você quer ganhar, eu sei que você quer ganhar, mas para ganhar, você tem que conseguir treinar. Então você tem que ter a prevenção de lesões. Mas você está prevenindo lesões para quê? Para apresentar performance. A sua performance é o que vai te potenciar a ganhar. Mas às vezes você não está afim de fazer. Mas o que é mais importante? O seu ego ou a sua performance? Se eu for colocar em uma escala, eu diria que o ego é o menos importante. A performance vem depois. Então se você não gosta de academia, você vai ter que engolir ferro, porque você quer ganhar. Mas você só consegue fazer isso se você não estiver lesionado e estiver conseguindo treinar. É uma escala que eu gosto de brincar de importâncias. E o que viria primeiro? Saber por que você treina, como você vai treinar, para que você vai treinar e os outros detalhes. Quanto tempo a gente tem,
quando que é a competição, quanto que é o tempo da nossa sessão, todas as outras partes menores vêm depois. O meu trabalho funciona da seguinte forma: eu tenho que pensar em algumas coisas que aquele atleta vai precisar e como que eu vou trabalhar elas. Primeira coisa, qual tipo de força a gente está falando? Eu acho que isso é o mais importante, porque o tipo de força que o seu atleta vai precisar dita o resto inteiro do treinamento que ele vai fazer na academia. Se você não sabe quais são os 5 tipos de força e você está trabalhando com treinamento, você está mais perdido que cego em tiroteio. Assim, você precisa de aprender isso para ontem. Você tem que estar com isso na ponta da língua e se alguém te perguntar por que eu estou fazendo esse exercício, você tem que saber qual força ele está sendo treinado, tá? Por isso que eu criei o clube Pentagon of Strength, porque existem 5 tipos de força. A partir disso, eu vou saber quais músculos estão sendo trabalhados para aquele gesto esportivo e de que forma, qual tipo de contração, quais fibras daquele músculo estão trabalhando, qual sistema de energia está trabalhando e o quanto de ativação neurológica eu preciso. Sabendo qual tipo de força, então eu estou falando de cérebro e músculo, qual músculo e como, então eu estou falando só de tecido muscular, agora eu vou pensar nos estímulos. O que eu preciso de fazer para conseguir estimular esses tecidos? Aí eu falo de amplitude, resistência, tempo sob tensão, descanso, que aí vai envolver qual fibra está sendo ativada e todos esses variáveis do treinamento, que eu acho pessoalmente que é a parte mais difícil, porque até então é constatação, é diagnóstico. Aqui vem a tomada de decisões. Então, beleza, o meu atleta de jiu-jitsu, ele tem que segurar o cara ali e não pode soltar. Então, eu sei que uma das coisas mais importantes vai ser a pegada dele. Mas não adianta ele ter uma pegada muito forte para 15 segundos, 20 segundos, que é um levantamento terra. Ele tem que ficar segurando ali, travado, e não soltar até a luta acabar. Então, beleza. Então, eu preciso dar um estímulo que é mais correspondente com aquilo. Mas como eu consigo fazer isso sem ele lesionar por esforço repetitivo, que é o tipo de lesão mais comum no treinamento esportivo? Esse é o papel do treinador. Essa é a parte difícil. É a parte de você quebrar a cabeça, fazer uma escolha, aplicar e ver o resultado. Por sorte, nós temos ciência, e a ciência nos permite descobrir o que as outras pessoas fizeram antes da gente, poder aprender com os erros delas e aplicar nos nossos atletas, considerando que o que elas estão falando é verdade. A gente meio maluca que nem eu acha essa parte mais interessante, porque é como montar um quebra-cabeça. Você já tem todas as peças ali, que são essas coisas que eu falei antes, tipo de força, músculo, ativação, músculo, então agora é só você montar. E quando você tiver parte da figura aparecendo, significa que o treinamento está dando certo. De maneira geral, você não precisa de conhecer esporte. Eu falei de um tanto de esporte que eu não faço ideia como é que funciona. Eu conseguiria treinar um jogador de golfe, desde que eu saiba os requerimentos daquele esporte e as necessidades do atleta. Então, o que ele tem que ter no mínimo para ele conseguir fazer, ok? E para ele não machucar. E o que eu... Tendo o mínimo, o que eu melhoro para ele ter uma performance ainda mais cabulosa e chegar no treino de técnica e conseguir fazer tudo que o treinador está falando. E ele vai falar assim, pô, esse cara está bem preparado. Não precisa de entender nos mínimos detalhes do esporte, da técnica, mas se você tem um atleta mais forte, ele aprende a técnica mais rápido. Isso aí aplica para ultramaratona, entendeu? Se você tem um atleta mais forte, ele consegue manter a técnica ao longo de 4, 6 horas de corrida. É tão simples assim. Preparação física, embora seja deixada de lado, ela é extremamente importante, porque é aquilo que permite você melhorar a sua performance. E você precisa de performance para ganhar. Esporte é sobre vitória. Não dá para todo mundo ganhar, mas sempre dá para você ser melhor do que você foi antes. E um dos principais caminhos é ficar mais forte. Para isso você tem que ter conhecimento, para entender o aspecto geral ali do seu quebra-cabeça. É você pegar a caixa do quebra-cabeça e olhar a figura pronta, que são os atletas de elite, né? Que é o livro, texto. Você entender o que aquela pessoa está precisando. Ok, ela vai ter que ter isso aqui. Agora eu vou olhar minhas peças. Eu vou olhar para o meu atleta e falar, isso aqui ele já tem, isso aqui ele precisa mais, isso aqui ele precisa menos. Tá, ele está nessa fase de treinamento, a competição dele, o estadual da ginástica dele é daqui a um mês. Então eu tenho tempo para treinar isso, mas não tenho treino para treinar isso. Então vou ter que tomar uma decisão. Essa é a parte de montar as peças, é a parte mais difícil, mas é a parte mais recompensadora. Convido você a pensar e conversar sobre preparação física aqui no canal Gabriel Martins Fitness. Se você assistiu até aqui, muito obrigado.